Estados Unidos está entrando em uma das maiores recessões da sua história, principalmente movida pelo setor do turismo e todas as partes turísticas que estão literalmente quebrando. Eu, como uma pessoa que compreende de economia, uma pessoa que está acostumada a viajar para a Europa, dentro do Brasil e dentro dos Estados Unidos, e alguém que é formado em turismo, eu posso falar sem medo nenhum aqui nesse vídeo que o turismo é um setor que está falido, com as duas pernas quebradas aqui nos Estados Unidos, puxando a recessão com força para baixo, assim como outros setores como o imobiliário. O que o Trump tem feito e o que está acontecendo como consequência das políticas econômicas e da pandemia está espirrando tudo agora. E juntando uma coisa com a outra, tá dando merda. Eu tô aqui em Malibu, passando pelos destroços do incêndio que atingiu Malibu aqui no final do ano passado, começo desse ano, que queimou hotéis, queimou casas, mansões, deixou várias pessoas e lugares comerciais desabrigados, e até agora não está reconstruído. Eu tô andando devagar aqui numa estrada que seria de 40 milhas a 25 milhas. Malibu é uma das partes mais ricas de Los Angeles. Tem toda a questão que eu vou unir aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar e provar para vocês o que está acontecendo, que é muito sério e muito assustador. Basicamente, o turismo nos Estados Unidos está acabando. Ele está chegando próximo de zero, próximo de algo que nunca esteve tão abaixo antes, desde, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. Vamos trocar essa ideia, vem comigo para mais um vídeo. E aí, meu querido, minha querida, eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Falo aqui direto de Malibu, Los Angeles, Califórnia. O vídeo vai estar um pouco tremido porque está improvisado aqui. Eu estou usando fone de ouvido para melhorar o áudio, já que eu não achei meu AirPod. Acho que eu deixei na bolsa da Raquel, enfim. Eu já estive aqui em Los Angeles outras vezes, assim como eu tive em vários lugares dos Estados Unidos, assim como eu já andei por aqui por Los Angeles antes. E o cenário em Los Angeles, em várias regiões, é desértico, tá? Aquela coisa de um monte de turista andando, com câmera na mão, europeu, e os lugares cheios e filas, isso está substituído por um cenário vazio. Eu estou passando aqui em Malibu agora, por exemplo, não só junta a questão dos destroços aqui do que a gente viu antes, como junta também a questão causados pelo incêndio, né? E as obras de reconstrução, que são bem lentas, né? Bem aos poucos. Muita gente nem está reconstruindo o que foi destruído aqui. Até porque muitas dessas casas ficavam na beirinha do mar e as pessoas têm medo de reinvestir uma reconstrução aqui e depois ter algum tipo de tragédia de invasão de água, né? Por alguma ressaca ou algo do tipo. Então muitas pessoas optaram por pegar o dinheiro e não reconstruir essas casas. Então tá esse cenário apocalíptico aqui, né? Em Malibu, né? De grande parte queimado. Você vê carros de luxo queimados aqui, Porsches, Ferraris, foram queimados pelos incêndios, pessoas morreram. E muitas pessoas também com não tanto dinheiro ficaram desabrigadas. Quando muitos imóveis são queimados, essas pessoas vão procurar outros imóveis, né, a curto prazo para alugar ou para comprar. Isso causa uma inflação imobiliária, né, que fez os imóveis aqui na região de Los Angeles subir bastante. Pois bem, a gente tem acontecendo aí essas grandes operações do Donald Trump, né, que tem causado revolta, confusão e afastado a vinda de turistas aqui para os Estados Unidos, principalmente aqui para Los Angeles, para Califórnia, né? Que é um lugar que é extremamente turístico, que sobrevive e vive muito de turismo, principalmente nessa época do verão, junho, julho, agosto, né? Até ali meados de setembro a gente tem um período mais quente aqui, que está sempre lotado de turistas, tá? Todos os lugares principais aqui, e dessa vez não está desse jeito. Os hotéis estão com valores normais de baixa temporada, eles não estão nem com metade da capacidade ocupada, as lojas de conveniência, muitos restaurantes estão fechando mais cedo, tá? Não por conta das confusões, mas porque financeiramente não está compensando ficar aberto até mais tarde. A quantidade de turistas europeus despencou. Eu fui olhar os dados de pouso de avião, né? De aterrissagem de aviões aqui vindo da Europa, aqui nessa região da costa oeste dos Estados Unidos, que eu posso colocar em Los Angeles, na Califórnia como um todo, Las Vegas, que também recebe muitos turistas, principalmente os ingleses, e tudo despencou, tá? Tudo despencou, todo mundo está reclamando. Se você observar aí alguns relatos de alguns influenciadores taxistas, alguns influenciadores aí, até prostitutas, garotas de programa, têm feito relatos de que caíram muito os trabalhos aqui nesse verão, que é um dos verões mais fracos da história. Por quê? O turismo, ele veio de uma época muito próspera ali até 2019, né, que foi o final dos anos 10 ali, de 2017, 18, 19, e aí veio a pandemia deu uma porrada brutal no turismo, né? Até aí tudo bem, não tem problema. O problema, a merda que deu, é que a questão econômica, aquele lockdown, ia trazer impactos depois póstumos, né? E a galera ainda tinha alguma gordura para queimar, que foi queimada. E aquela questão da economia a gente vê depois, chegou. Só que agora chegou a questão da economia, a gente vê depois, junto com esses problemas que estão sendo causados pelas políticas do Trump, que está fazendo tudo ficar muito mais caro aqui também.
E aí, obviamente, a gente tem essa questão, eu dei uma pausa porque tinha um policial ali, então a gente tem essa questão de que agora foi criada uma nova crise no qual o setor de turismo não tem dinheiro para poder lidar. Aliás, todos os setores, todas as pessoas no geral, né, já queimaram a gordura dela durante a pandemia. E agora com essa nossa nova crise que está vindo, né, que seria uma segunda crise, que é muito por consequência daquela que foi criada ali durante os momentos de lockdown da pandemia, as pessoas não têm mais reserva de emergência, não têm mais patrimônio para queimar, elas já estavam vivendo já no limite, e agora elas estão entrando num spread negativo de vida, e está ficando muito complicado. Grande parte da economia, né, como eu escutei o Ryan Santos falando ontem no vídeo que ele gravou, que eu achei interessante a perspectiva dele, porque ele morou aqui por 15, 20 anos, né? Grande parte da economia aqui da Califórnia, sobretudo, é muito movimentada pelos mexicanos que trabalham, consomem, que estão escondidos, que estão voltando, que estão sendo presos, né? Então, tá enfraquecendo demais aqui, causando uma hiperinflação. O americano está sentindo isso junto com as supertaxações, que é importante que se entenda que essas taxações não são feitas aos países, mas a quem consome daqueles países, e grande parte do que é consumido nos Estados Unidos hoje, alimentação, matéria-prima, indústria, vem de outros países, tá? Muito pouco é produzido aqui dentro. O americano ele não quer mais trabalhar em lavouras, em indústrias, enfim, nenhum desse tipo de emprego ruim. Então acaba que o americano está sendo muito penalizado com essas super taxas, porque tudo que ele precisa comprar que passa por algum outro país, ele está pagando 50, 80, 150, 120 de taxa, no mínimo aí está pagando uns 10, 15 a mais. Então você imagina o que não está pesando aí no bolso do americano. O que trouxe prosperidade aos Estados Unidos e transformou os Estados Unidos no que ele é foi a imigração, foi o livre mercado, foi a cooperação comercial com o resto do mundo, né, o comércio globalizado, foram reduções tributárias, foram grandes empreendedores e empresários que cresceram nesse período, inclusive o próprio Donald Trump, que além de empresário e empreendedor também é neto de imigrantes que vieram para cá, assim como sua mulher também é imigrante, assim como o Elon Musk, que também é um imigrante. Então é importante que vocês entendam, eu não estou defendendo aqui uma zona, é claro que tem que ter ordem e tudo mais, mas imigração, livre mercado, baixos impostos, bom ambiente de negócio, turismo, foi isso que levantou os Estados Unidos. Tá? As pessoas gastam fortunas vindo pra Disney, vindo pra Los Angeles, vindo aqui pra Malibu, onde eu tô agora, indo pra Hollywood e tudo mais. E tudo isso foi o que levantou os Estados Unidos, além de todo o impacto cultural. Um grande impacto cultural que a gente sabe que existe é Hollywood, inclusive, também, que não vai bem das pernas, né? Los Angeles é uma cidade que basicamente 50% dela trabalha em torno da indústria audiovisual, né? No cinema, na música, teatro, essas coisas. E desde o cara ali que monta o estúdio, a moça senhorinha que limpa o camarim, até o atriz, que é a ponta de lança desse sistema, o ator, a atriz, né? É toda uma economia que sustenta milhões de pessoas e que não vai bem das pernas, porque agora as pessoas estão fazendo coisas diferentes, como vocês agora que estão aqui me assistindo no YouTube, enfim. E por conta da grande quantidade de impostos que a Califórnia impôs, tem muitos filmes hoje, né, que está sendo mais fácil fazer eles fora dos Estados Unidos, levar todo mundo pro exterior para gravar do que gravar aqui dentro, porque a tributação está muito alta. E hoje a gente tem Bollywood, a gente tem aí os doramas, a gente tem aí a Coreia e o Japão também competindo firme nesse mercado. A gente tem Netflix, né, que a Netflix não conta tanto porque ela também alimenta essa indústria aqui dos Estados Unidos, né, mas ainda assim ela deteriora o clássico de Hollywood, que hoje aposta apenas nas superproduções já garantidas. Eles não querem mais arriscar dentro do mercado, né? Nem competir com nada novo. Eles querem pegar as franquias que já são validadas e apenas refazer elas para poder pegar aquela porrada de dinheiro e pronto, né? E mesmo assim, às vezes não está dando certo, como foi o caso da Branca de Neve. Até porque eles também se perderam na lacração, né? Muito por conta da cultura woke aqui da Califórnia. Hollywood é a cabeça dessa propulsão. E muito do que eles produzem acaba sendo até estúpido, né? Então as pessoas acabam não gostando por óbvio. É muita lacração, é muita ideologia woke, às vezes acaba estragando um filme que já existe, que é bom, que as pessoas já gostam, para tentar colocar essa cultura ali dentro. Bom, basicamente isso, espero que vocês tenham compreendido, gostado do vídeo. Como eu falei aqui, né, muito disso é algo que já vinha acontecendo aos poucos, mas agora que se acentuou profundamente. A maior parte disso é culpa, com certeza, das políticas econômicas e ideológicas, né, de Donald Trump, e muito reflexo também daquela economia a gente vê depois, foi muito dita durante o período econômico, e que dessa vez chegou a economia a gente vê depois, e agora a gente vai ter que achar uma forma de ver. Mesmo a crise que a gente enfrentou naquela época, a gente vai enfrentar agora, só que economicamente. E boa sorte a todos, porque se os Estados Unidos vai mal das pernas, com certeza o mundo inteiro vai muito mal do corpo inteiro.